Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos acompanham, que nos assistem pela Web Rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira, a partir das 8h10 da manhã, nós entramos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral. Estamos aqui com a bancada completa agora, com a presença da nossa irmã Cristina Albuquerque, o nosso irmão Guilardo Bezerra e eu, Alexandre Santos. Estamos todos com vocês. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Alexandre, bom dia, Guilardo, bom dia, Tavares, bom dia a todos que nos assistem, né, nos compartilham conosco desse momento. Então, é uma alegria imensa a gente estar aqui todas as quartas-feiras, e como não poderia deixar de ser, hoje, novamente aqui, para o programa desta manhã, com muita paz, com muita alegria. E eu hoje estou extremamente feliz, que meu filho só ia chegar dia 23, nas vésperas, mas adiantou a passagem, chegou dia 14, eu já estou aqui, cheia de alegria, de energia. Tá bom, minha irmã, que bom. Cada um que sabe, né? Os seus quando está distante, quando chega, a alegria que traz. Bom dia, Cristina, bom dia, Alexandre. Aproveite esses momentos felizes, né? A gente, Cristina, depois que eles crescem, que vão embora, então esses momentos tornam-se cada vez mais raros e a gente tem que aproveitar ali o máximo, né? Sugar deles ali, aquela presença, aquela companhia. É realmente muito bom. E nessa época, então, hein? Que maravilha, que bom. Seu Natal vai ser fantástico, se Deus quiser. Sem dúvida, então, já está sendo. Exatamente. Então, como sempre, a gente diz, uma alegria estar aqui e uma alegria maior, poder estar aqui, né? É sinal que estamos com saúde, mais ou menos, né? Estamos com saúde, estamos na batalha e hoje fomos brindados com uma nova abertura do programa, né? O Dr. Tavares nos emocionou com essa abertura, ficou tão bonita, Tavares, dá de ficar só repetindo, voltando todo tempo para ver, porque realmente você estava inspirado, ficou fantástico, muito bonito, muito bom. E, assim, é como se fosse um exórdio, realmente, para a gente começar o programa, né, Alexandre? Bom dia, bom dia. É verdade, meu amigo. É verdade. E vamos iniciar o programa. Quem está com a leitura preparatória, eu me lembro? Eu sou eu. Então, vamos iniciar. Nós estamos com a leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel.
no item 97, o verbo é criador. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. São palavras de Jesus, que está em Mateus capítulo 15, versículo 18, e Emmanuel faz a seguinte reflexão. O ensinamento do mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante. Envolve a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse progresso, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, encurralando-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconsistentes, surge, com o poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva da nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. E eu gostaria só de repetir o segundo parágrafo, terceiro, que diz: o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. É isso. Muito bem, minha irmã Cristina, leitura maravilhosa. Eu vou fazer agora a oração de São Francisco de Assis para a gente iniciar o programa, passando aí para Aguilardo o evangelho de hoje, tá? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar
que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eita! Isso. Então, França, para essa época do ano, né, essa oração combina perfeitamente, Sim, não é, Alexandre? São Francisco de Assis fala tudo de mansidão, de amor, de levar o conforto, o consolo. É isso. Então, vamos, depois dessa introdução fantástica, vamos para o nosso evangelho. E eu tirei o evangelho hoje, Alexandre, de duas passagens. Uma do livro da tradução do Haroldo e outra do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu escolhi realmente uma passagem do Evangelho, do Haroldo, mas aí eu pensei assim, eu vou abrir aleatoriamente para ver se eu acho uma leitura que combine e complemente, e quando eu abri, eu vi uma aqui que eu acho que foi mandada para mim, então eu vou tentar aqui fazer uma síntese dessas duas leituras. Então, a primeira leitura é do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Esse aqui foi aleatoriamente. Parábola do festim de boldas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as boldas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as boldas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se enchia de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Essa passagem está em Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Aí, como uma leiturazinha complementar a esta, eu trago essa aqui que está, essa passagem aqui está unicamente no Evangelho de Lucas, que é o anúncio do nascimento de Jesus. Como era a época, a gente não poderia deixar de falar, né, nesse assunto. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Dirigindo-se a ela, disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se intensamente com a fala e ponderava que espécie de saudação seria essa. Disse-lhe, porém, um anjo: não temas, Maria, pois encontraste graça junto de Deus. Eis
que conceberás no ventre e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como será isto, visto que não conheço o homem? Em resposta, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que está sendo gerado será chamado Filho de Deus. Vê Elizabeth, tua parenta, ela também concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para a chamada estéril. Porquanto nenhuma palavra será impossível para Deus. Disse Maria: Eis a serva do Senhor, suceda comigo segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Bom, eu acho que essas duas lições, elas estão assim, uma complementando a outra. Então, na primeira parte, na primeira leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele relata nessa passagem aquele convite que nos é feito diariamente. Existia naquele tempo, simbolicamente, no sentido figurado, era muito utilizado a palavra prostituta e a palavra virgem. O que era prostituta no sentido figurado? Era exatamente aquelas pessoas que viviam afastadas da lei de Deus, que não cumpriam as normas, viviam para o mundo material, para os prazeres, para o mundo, viviam para a vida. Então, eram pessoas consideradas, homens ou mulheres, prostitutas. E o que eram as virgens? Né? As virgens eram exatamente aquelas pessoas que amavam a Deus sobre todas as coisas. Né? Então, se ela ama a Deus sobre todas, ela não teme a Deus sobre todas as coisas, ela ama a Deus sobre todas as coisas. E ela cumpre todas as regras, ela observa, ela é rígida da observância da lei de Deus. Então, são chamadas virgens. Por isso que é feita uma relação com o casamento. Deus manda convidar essas pessoas para o casamento. E, teoricamente, e principalmente naquela época, né, quem é que estava preparado para o casamento? As virgens. Né? Eram aquelas que estavam preparadas para o casamento e esperando o noivo. E, simbolicamente, esse casamento significava o casamento da humanidade com a lei de Deus. Que quando a humanidade fizer esse casamento, aceitar esse tipo de vida, de nova vida, de reforma íntima, de evolução moral, é como a humanidade passasse a viver sempre em festa. Um banquete espiritual junto da divindade. Mas olha só, esse convite foi feito a muitas pessoas, mas como atualmente acontece, né? Não, deixa eu me aposentar, hoje eu não tenho tempo, amanhã não... E vai vivendo a vida, quando der certo eu vou fazer, e vai deixando, e vai deixando. Mas tem aqueles que aceitam os convites, que aceitam o convite. E o evangelista, ele diz, bons e maus. Então, interessante porque que o rei, na parábola, observou que tinha um que não estava pronto. Então, simbolicamente também, até nos dias de hoje, você não vai com qualquer roupa a uma cerimônia de casamento. Você tem que estar vestido adequadamente. Na espiritualidade, para o mundo espiritual, essa roupa seria o nosso perispírito. Ele teria que estar puro, teria que estar limpo, teria que estar condizente. Então, como a gente não engana a espiritualidade, ela vê logo, então, meu amigo, infelizmente você ainda não pode participar dessa festa. Como foi que você entrou? Retire ele. Né? Aí ele diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Aí a gente vai chegar na segunda lição, que é a lição da Virgem Maria. Virgem não no sentido de sexualidade, até porque ela era casada, né? Mas virgem no sentido... O microfone, Alexandre. E não era virgem, né? Exatamente. Então, virgem no sentido de ser uma pessoa pura, que observava rigorosamente a lei de Deus, cumpria todos os mandamentos da lei de Deus, amava
a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E foi a esta virgem que já tinha casado no passado, em suas inúmeras encarnações, com a lei de Deus, já era uma noiva, então ela já estava pronta para ter filhos. Porque quando a gente é convidado e a gente aceita essa lei de Deus, a gente tem responsabilidades, não é aceitar e viver em festa na ociosidade. Existe trabalho, muito compromisso. Então, ela foi convidada para encarnar novamente, para reencarnar, para que através dela viesse o maior de todos, o farol da humanidade, a luz, o amor encarnado. Então, quando é feito o convite para ela, ela disse, mas como é que pode isso acontecer? O que eu acho interessante, por isso que eu citei no início, que essa passagem, Alexandre, ela unicamente está em Lucas. E a gente sabe que Lucas era grego, né? E na mitologia grega, Era os um deuses... médico grego. Exatamente. E na mitologia grega, os deuses tinham os filhos com as mulheres da terra. Então, eu acho que ele fez aí uma salada, deu uma misturada, né? Para enfeitar um pouco. Acho que por isso que está só na parte dele. Mas o próprio Jesus nos disse que ele não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la. Então, ele veio de cumprir todas as leis que existiam no planeta Terra. E o que é da carne, o que é do Espírito é que vem de Deus. Então, Maria, ela sabia da missão difícil que ela ia ter que cumprir, Alexandre, Cristina. A dificuldade ela ia receber ninguém menos do que o governador espiritual da Terra, né? Iria conviver com ele e iria perdê-lo da maneira que perdeu. Então, não era uma missão fácil. Ela foi escolhida, mas não era para qualquer um essa missão. Por isso que muitos são chamados e poucos os escolhidos. E o que ela disse? Eis a serva do Senhor, faça-se segundo a vontade de Deus. E essas palavras foram repetidas 33 anos depois por ninguém menos do que Jesus. Senhor, se for possível, afaste de mim este cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Né? Então, uma missão dificílima, Alexandre. Por isso que eu trouxe essa mensagem, essa passagem, para explicar por que ele diz que muitos são chamados e poucos os que se escolhem. Porque nem todo mundo está preparado para todas as missões. Na primeira lição, eles eram chamados para coisas simples. Não, mas não tenho tempo, eu tenho meu emprego, eu tenho meu trabalho, eu não posso, quando eu me aposentar, eu vou. E Maria, ela pressentia tudo que ela ia passar. Né? Ela passou, olhe o que uma mãe pode passar. O que ela viu, seu filho, que era o amor encarnado, a mansidão, o perdão, a indulgência, ser esbofeteado, espancado, crucificado. Então, e o mais importante, o que prova que ela aceitou a missão, né, é que, depois de tudo que aconteceu, ela não se entregou à depressão e foi se lastimar. Não, ela foi trabalhar, retirou-se para Éfeso e lá numa casinha simples, cuidada por João Evangelista, ela continuou a missão de Jesus, levando aquilo que São Francisco disse na sua oração inicial, né? Consolar aqueles necessitados, aquelas pessoas que procuravam ajuda, um conforto, uma orientação, aqueles desesperados, aqueles aflitos, sempre passava pela casinha dela e sempre tinha uma palavra materna, né? Com aquele amor de mãe que ela dedicou a Jesus e indiretamente a toda a humanidade. Por isso, ela é chamada de Nossa Mãe. Era esta a reflexão que eu queria trazer agora de manhã, Alexandre. Se você, Cristina, quiser dizer mais alguma coisa. Eu queria só fazer o seguinte, meu amigo Guilherme, você falou muito bem das duas passagens aí, e a primeira, especificamente, me toca muito, né? Porque aí Jesus está falando do perispírito, cara. Antes de Kardec, ele está falando do perispírito, né? E dizendo para a gente que todo mal que a gente faz, tudo que a gente tem de imperfeição, fica gravado no nosso perispírito. É por isso que, Guilardo, a gente não engana ninguém no mundo espiritual. Ninguém. É por isso que no mundo espiritual os espíritos conseguem ver quem nós somos. E aí ontem a gente estava fazendo um estudo de nosso lar, e aí eu queria fazer até um convite a você, viu, Guilardo? Porque eu acho que você não está sabendo, mas está suspenso os estudos lá da Casa de Caridade Chico Xavier, na terça-feira, porque nós estamos em recesso. Mas
todo recesso, quando ele vem, eu faço um grupo de estudo virtual, para o pessoal não ficar sem ter o que fazer, né? Naquela data. E a gente está estudando o livro Nosso Lar. E ontem a gente iniciou o capítulo 2, né? E eu estava falando para o pessoal exatamente sobre essas manchas que ficam no nosso perispírito. Aí, André Luiz, por exemplo, no mundo espiritual, ele se incomoda muito porque os espíritos chamam ele de suicida, né? Suicida, e fica o tempo inteiro enchendo o saco dele, chamando ele de suicida. Aí a pergunta que eu fiz ao pessoal, como é que aquelas pessoas que provavelmente não conheciam André Luiz sabem que ele era um suicida? Por que eles estavam gritando para ele que ele era um suicida? É porque tudo fica registrado no nosso perispírito. E eles conseguem ver isso. E aí é bom a gente lembrar daquele capítulo de Também Nosso Lar, de uma senhora que tenta entrar em nosso lar burlando a segurança. Sim. Olha, eu preciso de ajuda, eu preciso entrar aí e tal e tal. Mas aí André Luiz olha aquilo e vê que o mentor espiritual que está ensinando ele naquele momento não permite a entrada dela. E ele fica injuriado. Ele diz, como é que pode? A gente não está estendendo a mão para quem precisa e tal. Essa mulher pedindo para entrar, por que ela não pode entrar aqui? E o cara diz a ela, André, eu vou aguçar sua visão espiritual. Olhe para ela. E ele vê mais de 20 manchas escuras no perispírito dela. E diz, o que são essas manchas escuras? Ele diz, cada mancha escura dessa é um aborto. Ou que ela fez, ou que ela ajudou alguém a fazer. Então, meu amigo, essa mulher é uma criminosa. Ela está aqui fingindo não ser, mas ela é uma grande criminosa da lei de Deus. Se a gente permitir a entrada dela aqui, amanhã, tudo aqui vai estar desarmonizado. Porque ela vai trazer a desarmonia para dentro dessa colônia espiritual. Então você veja, meu amigo Guilardo, o nosso perispírito traz os traços de quem nós somos. E quando Jesus fala que o sujeito lá foi expulso porque não estava com as vestes alvas, Jesus estava falando do perispírito dele. As pessoas conseguiam ver no perispírito dele as imperfeições daquela pessoa. E ele ali ia trazer desequilíbrio para o local. Então, a presença dessas pessoas desequilibradas não é porque falta caridade e espiritualidade, é porque estas pessoas não podem estar num lugar que já está equilibrado para desequilibrar aquele lugar. Né? Cada um fica onde sua faixa, sua faixa espiritual lhe permite. Então, Guilardo, vestir as vestes alvas não é simplesmente vestir uma roupa branca. É você trabalhar suas imperfeições. Então, nunca nós seremos admitidos num lugar onde é destinado para os espíritos puros, nós não seremos aceitos. Por quê? Porque a gente vai trazer desequilíbrio. Isso. E a gente vê, Alexandre, que só um minutinho aqui na parábola, né, foi convidado todo mundo, mas apenas um, né, é que não tinha sido chamado todo mundo, então, teoricamente, ele não poderia ter sido, mas ele não estava dizendo, ele iria fazer exatamente isso que você disse, e que a gente está estudando na obra, né? Às vezes, num trabalho mediúnico, uma pessoa só desarmoniza tudo e joga, né, todo um trabalho por água abaixo. Então, por isso que é preciso realmente estar com as vestes, o perispírito em condições. Isso mesmo. E quando eu li esse texto, né, pelas primeiras vezes, eu ficava em dúvida com relação a ir e convidar todos que encontrar pela rua, maus e bons, para o banquete. Então, se era para convidar todos indistintamente, como é que esses que estavam convidados, bons e maus, teriam a obrigação de estar com a túnica nupcial para se fazer presente ali naquele ambiente? Aí, todas as vezes, isso me ficava em dúvida, né? E quando eu lia esse texto, várias vezes, até que um dia, eu lendo, eu voltei ao início do texto e lá a gente, quando faz essa interpretação, esse julgamento a princípio, a gente se baseia em uma festa de casamento sendo aqui,
no nosso, no É nosso verdade. mundo, no nosso mundo físico. Mas quando ele começa na parábola, ele começa dizendo: o reino de Deus é comparado a uma festa de núpcias. Então, quando ele diz o reino de Deus, ele está falando do mundo espiritual, né? E como bem Alexandre colocou, ele está falando do mundo espiritual e não do mundo físico. E os convidados realmente têm que ter esses caracteres, a qual Alexandre se falou agora há pouco, de estar preparado, né, com sua fé, com a transformação, com a justiça de Deus, e ter uma resposta sincera àquele chamado, e não ser qualquer um. É por isso que aquele que não estava com a veste nupcial não estava de acordo em estar naquele local. E a mensagem, realmente, quando ele coloca convidai a todos, né, nas ruas, a gente interpreta como no nosso mundo físico, mas quando ele diz que a festa foi preparada para aquele povo e aquele povo não deu ouvidos, foi exatamente para aquela primeira colocação, onde Jesus habitou, onde Jesus viveu, onde Jesus esteve, e aquele povo não soube compreender e o crucificou, né? Mas o chamado foi feito para todos os povos e nações, quer dizer, o convite ao evangelho no universo, né? No nosso planeta todo, foi chamado todos os povos, todas as nações do nosso planeta para essa grande festa do evangelho. Isso faz todo sentido quando a gente pega a primeira frase, que é: o reino de Deus é comparado a uma festa de núpcias, porque senão o nosso pensamento se prende a uma festa do nosso mundo material. É isso. Muito Viu, bem. viu, Alexandre? Então eu vi que foi a espiritualidade que mandou realmente essa leitura, porque a gente debateu bem sobre ela, né? Deu muito Verdade. assunto, foi muito bom. É verdade. E eu queria lembrar aqui para os nossos ouvintes que os 2 próximos programas aqui são imperdíveis, tá? São programas especiais. A próxima quarta-feira é dia 24, véspera de Natal, e nós De vamos falar, Natal. o tema central será Jesus. Nós vamos falar sobre Jesus, tá? E na outra quarta, depois da próxima, é o dia 31, e aí nós vamos falar sobre o ano novo na perspectiva do Espiritismo, tá? Então, são Alexandre, programas muito legais que vocês não podem perder. Pois não, meu amigo Pilar? não, deixa eu só anotar aqui, né? Porque eu tenho que passar para Tavares para ele fazer a capinha e ele pede com uma Certo, meu certa amigo. antecedência. Então, o próximo programa é um programa especial sobre Jesus, Dia né? 24, programa especial sobre Jesus. Certo. E dia 31 é um programa especial sobre o ano novo que vai iniciar. Dia 31, cara, nós vamos estar aqui fazendo o programa no último dia do ano. Aí nós vamos Eu falar acredito que é sobre... a primeira vez, né, Alexandre, É a primeira vez, é a coincide primeira vez. isso. É a primeira Exatamente. vez. Então, ou Então, seja, nós vamos comemorar Natal e Ano Novo, né? Natal e Ano Novo aqui na rádio, viu? Juntos. Pois vamos lá, né? Nós Então, estamos estudando, pessoal, nos domínios da mediunidade, essa obra mediúnica de André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier. Pois não, Cristina? estamos no capítulo 29, né? Já terminando o livro. Esse livro que a gente viu diversos assuntos nele, né? E estamos agora nessas anotações em serviço, refletindo sobre todas, todos os assuntos que foram vistos e acompanhados por André Luiz e Lário, junto a Áuleos, com a explicação de Áuleos, com a orientação para que eles pudessem observar cada ponto, cada situação. E nós estamos chegando no finalzinho desse livro, né? E hoje a gente conclui esse capítulo e tem mais um que é bem curtinho e que eu acho que a gente só vai ser depois do ano novo que a gente conclui. Então nós Muito bem. ficamos no acho que é aqui no slide 19.
Pronto, Podemos. então vamos lá, né? Hoje é o vizinho que amarga as consequências de certas ações efetuadas à distância. Amanhã seremos nós a colher os resultados de gestos que nos desabonavam o passado e que agora nos afligem o presente. Se falece a cooperação entre as vítimas do espinheiro, de certo será muito mais longa e difícil para cada um a tarefa salvadora. Não faltam igualmente os que supõem não devamos atender a qualquer problema de mediunidade complexa, porque, dizem eles, cada criatura deve procurar a verdade por si. Admitem que as religiões não passam de muletas e que a ninguém assiste a faculdade de socorrer-se de instrutores em assuntos da própria orientação. Aulus esboçou um gesto de bom humor e redarguiu. Isso seria suprimir a escola e vilipendiar o amor imanente na criação inteira. A religião digna, qualquer que seja o templo em que se expresse, é um santuário de educação da alma em seu gradativo desenvolvimento para a imortalidade. Eu queria dar uma paradinha aqui, Cristina, porque, rapaz, antes do programa, eu estava até conversando sobre isso com o Tavares, né? Sobre religiões, né? E a gente falava sobre a religião evangélica. Eu costumo, Cristina, em todo espaço espírita em que eu sou chamado para falar, seja em grupos de estudo, seja através da divulgação da doutrina espírita, através das palestras públicas, eu sempre faço questão de dizer uma coisa. Todas as religiões são importantes no mundo. Todas, sem exceção. Todas. E aí, Cristina, quando a gente começa a aprender sobre o espírito e a gente vai lá para o livro dos espíritos, Allan Kardec nos fala sobre a escala espírita. Meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina, meu amigo Tavares, meu amigo e minha amiga ouvinte. Ele fala sobre uma escala espírita. Ou seja, ele fala sobre as diferentes posições espirituais em que estão as pessoas. E Allan Kardec nos esclarece, junto com a espiritualidade superior, que no mundo tem aquele que é extremamente ignorante, né, nas coisas da fé, do espírito, e tem aqueles que já avançaram bastante nesse campo. Então nós temos, nesse mundo, pessoas extremamente materializadas que não acreditam em nada além da matéria, e nós temos aquelas pessoas extremamente espiritualizadas que conseguem não só dar ouvidos atentos à religiosidade, como aprender com ela. Então, veja, se no mundo nós temos diferentes caracteres, né, como nós estamos dizendo, então nós temos que ter diferentes oportunidades da pessoa conhecer a Deus, chegar até Ele, Cristina. Então tem gente, eu estava até falando para Tavares isso, e eu sempre falo isso em todo ambiente espírita em que eu estou. Tem gente que nunca vai compreender Deus e Jesus, por enquanto, na doutrina espírita, mas compreende na doutrina evangélica, mas compreende na doutrina católica, mas compreende em qualquer outra doutrina, na budista, em qualquer outra, né? Mas compreende. Então, veja, se nós temos várias religiões no planeta, é porque Deus sabe o que faz. Ele permite isso, porque isso vai atingir a todos na sua condição espiritual. E aí o meu amigo Tavares entrou aí, ó. Quero ouvi-lo. Diga aí, meu irmão. Bom dia a todos. O homem do Uber está lhe esperando. O que é que você vai falar para ele? Eu estava falando para Tavares, gente. Ele está falando isso porque é o seguinte, eu estava falando para ele. Teve uma época na minha vida que eu estava com muito preconceito com os evangélicos. Muito, mas muito mesmo. Eu admito isso. Eu estava. Porque eu via uma igreja que só explorava o povo economicamente, metia a mão no bolso e só pensava em dinheiro e isso e aquilo. E eu estava muito influenciado com esse pensamento. Aí uma vez, Cristina e Guilherme, e meu amigo e minha amiga ouvinte, uma vez eu estava em João Pessoa, numa reunião com o presidente do Tribunal de Justiça. O presidente do Tribunal de Justiça era um sujeito de uns 2,10 metros de altura. Enorme ele. Um cara super... Olha,
eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço muito juiz e muito desembargador. Gente que tem poder, né? No poder judiciário. Porque o meu trabalho é esse, né? Eu trabalho o tempo inteiro negociando com esse pessoal. Então, o que é que acontece? É difícil você encontrar um juiz que seja humilde. A maioria deles são muito orgulhosos, muito vaidosos. Então, esse era um cara extremamente humilde. E ele falava para mim que era evangélico e tal. Aí eu comecei a ouvi-lo e comecei a quebrar um pouquinho aquele meu preconceito, né? Aí eu peguei um Uber para voltar para o hotel onde eu estava. Gente, é incrível. O Uber era um evangélico. Esse cara me deu uma aula. Olha só que coisa interessante. O cara veio o tempo inteiro no caminho me explicando o que é ser evangélico. E aí teve uma hora que eu falei para ele, eu disse, rapaz, tem uma coisa que me afasta dos evangélicos. Ele, o que é? Aí essa exploração, dinheiro, só fala em dinheiro, só quer meter a mão no bolso do povo e tal. Ele disse, pois eu vou dizer uma coisa a você, seu Alexandre. Eu estou na minha igreja faz 15 anos, eu nunca dei um dízimo, um centavo para a igreja e nunca me proibiram de nada lá dentro. Sabe por que eu não dou? Aí eu disse, por quê? Ele, porque eu aprendi com Jesus a dar de graça o que de graça recebemos. Olha só, gente, aí eu olhei aquilo ali e eu disse, não. Isso foi um recado claro de Deus para mim, cara, para eu perder meu preconceito com a religião evangélica. Então, vocês vejam, toda religião tem seus problemas, mas tem principalmente aquilo que é mais importante, que é ligar o homem ao Criador, que é fazer com que o ser humano se espiritualize, minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo. E tem gente que só vai se espiritualizar nesta encarnação ali naquele lugar. Então, por que eu vou combater? Por que eu vou brigar com os evangélicos? Por que eu vou brigar com os católicos? Por que eu vou brigar? Não, cada um fazendo o seu trabalho. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade de estar hoje em uma fé raciocinada, em uma fé que me dá condições de raciocinar, de pensar livremente sobre ela. Isso eu tenho que agradecer a Deus todo dia. Porque, assim, quando a gente começa a estudar uma obra como Nosso Lar, a gente vê como é ruim você chegar no mundo espiritual despreparado, gente. André Luiz dizia, ele sofreu durante aquele tempo inteiro e ele dizia pra gente, eu não dava nenhum valor à religião. Os religiosos, quando vinham falar comigo, eu desdenhava deles. E, de repente, eu estava numa situação daquela, sem perceber que eu não tinha, que eu era um ignorante com relação ao mundo espiritual. Então, como a gente pode aprender com as religiões, seja ela qual for, como a gente pode aprender a chegar em casa de novo, que é o mundo espiritual, sem desespero, sem desespero, minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo. Então, todas as religiões são importantes. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Admitem que as religiões não passam de muletas e que a ninguém assiste à faculdade de socorrer-se de instrutores em assuntos da própria orientação. Aí o que é que Aulus diz aí? Ó? Isso seria suprimir a escola e vilipendiar o amor imanente na criação inteira. Respeitemos as religiões, respeitemos as expressões religiosas sem preconceito. Por exemplo, as religiões de matriz africana, quanto preconceito existe em cima dessas religiões? E como é lindo você ver que mesmo nessas religiões que têm esses cultos externos, como elas são importantes para ligar o ser humano a Deus, seja ele na Umbanda, seja ele no Candomblé, seja no Espiritismo, seja no Catolicismo, seja na Igreja Evangélica, que existam cada vez mais religiões, para que o povo possa compreender o mundo espiritual da sua forma. Cada um no seu tempo, da sua forma, e compreender o Evangelho e compreender Deus e chegar a Deus. Eu também tenho uma situação de um irmão nosso, espírita, e ele é vidente, e ele, muitas vezes, ele teve essa mesma interpretação com relação à igreja evangélica, e um dia ele resolveu ir ali na Casa da Moeda, quer dizer, na igreja evangélica,
que é ali, que é, desculpa, que É porque perto, que o povo chama, o povo chama. na Casa da Moeda, exatamente. Mas aí ele foi na igreja evangélica e viu que na igreja evangélica, mesmo com aquele culto diferente, com aquele teatro, muitas vezes, que eles fazem com relação àquelas curas, aquelas coisas, ele viu que a espiritualidade estava lá, auxiliando, ajudando as pessoas que lá se encontravam, os que estavam sentados, estavam sendo auxiliados pela espiritualidade, e ele voltou assim, com um entendimento totalmente novo, e ele disse, muito eu me emocionei, porque eu cheguei achando que não existia nada, que a espiritualidade não se encontrava ali, que não tinha nada, era simplesmente realmente o que eu julgava ser. E para meu entendimento, encontrei uma situação totalmente nova. Quer dizer, mesmo diante do erro do homem, mesmo diante da situação que o homem se aproveita, Deus pega a boa intenção que tem ali, a situação daquele que vai com a necessidade de ser atendido, de ser acolhido, de ser orientado, e a espiritualidade está ali para aquele doente, para aquele que necessita realmente. E aquele que não está fazendo a coisa certa, é como a gente compreende, e já ouviu muitas vezes na reunião mediúnica, quando tem alguém que não está de conformidade com a túnica nupcial, vamos dizer assim, ele é isolado do trabalho e aqueles outros ficam no trabalho. Então, quando ele me falou isso, eu também achei muito interessante saber que mesmo diante de uma situação dessa, a espiritualidade está lá ajudando, cooperando, fazendo o trabalho que deve ser feito de fato. Muito bem. E a escala espírita, ela responde perfeitamente essa pergunta. Porque é como se dizer que existem vários rebanhos, não é, Alexandre? Trazendo como Jesus utilizava para a vida prática, existem ovinos, bovinos, caprinos, suínos, existem as aves, né? Então, as abelhas. Então, cada um tem uma maneira diferente de lidar com aquele tipo de rebanho, digamos assim. Né? Então, isso é feito por quê? Através da escala evolutiva de cada um. Eu, por exemplo, como muitos outros espíritas que eu conheço, o grande Bezerra de Menezes, eu acho que você, Alexandre, Cristina, muitos outros que a gente conversando, quando eu conheci o espiritismo, ouvi algumas palavras, olha, automaticamente eu aceitei aquelas ideias. Por quê? É porque eu estou já num estágio, eu acho, de compreender essas novas ideias. Isso, meu amigo. Outras pessoas ainda não estão, então precisam daquele tipo de ensinamento ainda, daquela outra maneira, aquela sementinha sendo plantada ainda devagarzinho. E o próprio Jesus disse, onde tiverem 2 ou mais pessoas falando em meu nome, eu estarei no meio delas. E vou encerrar esse comentário dizendo uma resposta de Chico Xavier, que uma vez perguntaram a ele, se Deus é um só, por que existem tantas religiões? E ele respondeu, se as igrejas estivessem cheias, as cadeias estariam vazias. É verdade, meu amigo. É verdade. Então, continuando aqui, ele diz para a gente, olha, imaginemos um país imenso, como o Brasil, né? Em que milhões de crianças fossem relegadas ao abandono pelos pais e mestres, sob a alegação de que lhe cabe o dever de procurar a virtude e a sabedoria por si, furtando-se-lhes toda espécie de apoio moral e cultural. Imaginemos um campo enorme, superlotado de enfermos, aos quais eminentes médicos recomendassem procurar a saúde por si mesmos, confiando-os à própria sorte. Onde estaria a lógica de semelhantes medidas? A interdependência mora na base de todos os fenômenos da vida. O forte é tutor do fraco. O sábio responsabilizar-se-á pelo ignorante. A criancinha na terra não prescinde do concurso dos pais. O instrutor fez ligeiro intervalo e prosseguiu. É preciso considerar que nem todos
possuem idêntica idade espiritual. Olha o que a gente estava falando. E que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe da angelitude quanto a agressiva animalidade ainda está distante da razão, perfeitamente humana. É muito cedo para que o homem se arrogue o direito de apelar para a verdade total. E Alexandre, está tudo confuso no pensamento, basta ele dar 2 exemplos e aí tudo fica claro como a luz. Exatamente. E se não Por agora, se não precisasse dos instrutores, o grande mestre, né, não teria saído lá das alturas de onde ele se encontra para conviver conosco, para nos ensinar. Perfeitamente. E passar o que Perfeitamente. passou. Para nos E ensinar, passar o que exatamente. passou. É. Por agora, é imprescindível trabalhe intensivamente, com devoção ardente e profunda ao bem, para atingir mais amplo discernimento das realidades fragmentárias ou provisórias que o cercam na vida física. E, considerada a questão nesse aspecto, estejamos convictos de que a ausência de escolas do espírito ou a supressão dos instrutores constituíram a multiplicação dos hospícios e o rebaixamento do nível moral. Porque sem o apelo à dignificação da individualidade em processo de crescimento mental e de sublimação no tempo, não poderíamos contar senão com a estagnação nas linhas inferiores da experiência. Havíamos, contudo, atingido o fim da viagem. O lar santuário, em que o assistente residia, levantava-se agora ao nosso olhar. Trabalhemos com bom ânimo, disse-nos ainda o orientador. O tempo conjugado com o serviço no bem é o alicerce da nossa vitória. No dia imediato, Aulus deveria partir no rumo de elevada missão à distância. Por isso, prometeu-nos o abraço de adeus para a manhã seguinte. Chegamos ao final desse capítulo, a partir do próximo programa, não, daqui a 3 programas, porque os próximo ano especiais, né? Os outros 2 são especiais. Nós teremos o programa do dia 24, véspera de Natal, o programa do dia 31, véspera de Ano Novo, né? E aí nós vamos fazer programas especiais. Mas no primeiro programa de janeiro, a gente já volta para terminar esse livro. E aí a gente já vai anunciar para todos e todas. Vamos continuar estudando a vida no mundo espiritual de André Luiz com Chico Xavier, tá? Vamos sair do livro Nos Domínios da Mediunidade, vamos entrar em outra obra, para a gente poder matar nesses programas aqui toda a coleção da vida no mundo espiritual. Isso mesmo. Então, que bom. Agradecemos a todos, né, que puderam estar conosco no dia de hoje, nos assistindo, partilhando aqui dessas reflexões conosco, né, que é muito instrutiva, essas reflexões desses livros, né, que a gente estuda, é muito importante para todos nós. E vamos fazer a nossa prece de encerramento. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Tem algum flamenguista aí? Tem algum flamenguista aí? Tem. Aqui tem uma. Minha amiga vai ser campeã mundial hoje. Estamos nessa esperança, né? Vamos torcer. Eu sou vascaíno, mas estou torcendo pelo Flamengo, viu? Que coisa boa. Eu sou São Paulino, coitado, tá na peia desde 2008, mas é isso mesmo, né? Maria, nós estamos aqui, estou no umbral, estou aqui das minhas reencarnações pagando. Não tem campanha. E Alexandre tem uma comemoração também importante, né? Nesse Natal, que é o primeiro Natal que ele vai ser avô.
É verdade. Que ele já é avô, né? Já ganhou uma netinha linda, maravilhosa. Eita, parabéns, Mostrou a Meu, foto meu para amigo nós, toda de Alexandre, rosa, como a menina merece estar. Linda. Dizem as Parabéns. más línguas, Cristina, que um neto é um filho banhado de mel. Pois É, é desse jeito mesmo. meu amigo Então Alexandre vamos. está no Rio de Janeiro, viu, Guilherme? E pode ter a possibilidade, a cidade maravilhosa, de ter um campeão do mundo e um campeão é, do Brasil. é Vamos verdade. torcer para isso, né? Que Ei, felicidade. e Mas eu aqui queria no que Rio, vocês não Tavares, saíssem aqui no Rio foi decretado feriado estadual, municipal, tá todo mundo de feriado aqui. Nossa, pegar no imagina. trabalho, ele perde o emprego. É, Eu queria Então que vocês vamos não para. saíssem do estúdio, eu queria 2 minutinhos de prosa com Tá, vocês, tá certo? Valeu. tá bem. Então, Cristina, Então, antes da sua prece, só para dizer que eu esqueci de falar a respeito de Maria, né, no início do Evangelho, é que quando ela foi convidada para essa missão de enorme responsabilidade, que não era para qualquer um, que muitas foram chamadas e poucas foram as escolhidas, que teriam condições de enfrentar, ela era uma menina talvez de 15, 16 anos. Então, não foi uma decisão fácil, né? Não foi Então, a gente deve muita homenagem, a gente deve muito a esse grande espírito que também esteve conosco e que considero, depois de Jesus, o espírito mais evoluído que andou na Terra conosco e que a gente tem a honra de poder chamar de mãe, né? Muito gratos somos a esse espírito de luz que esteve conosco, né? Passou por uma prova tão dura, né? Uma missão, não uma prova, uma missão tão difícil, tão dura, mas venceu, ensinou como é que deve ser feito e enfrentou, e que a gente possa também um dia dizer, né, Alexandre, Cristina, ouvinte, eis aqui o servo do Senhor. Pode mandar, mestre, que eu topo. é verdade. É verdade, mas ainda vai levar tanto tempo, né, É, né, eu principalmente. Nossa, como a gente é falho ainda. Mas vamos lá. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fazer a prece de Maria Dolores, né? Que está no livro de preces de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, e que diz assim para nós: Deus de eterna bondade, em prece de louvor entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, em todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizaste a fim de que eu perceba que eu tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena o porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e o gesto de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço, e quando te aprouver desponjar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo o que me emprestaste, mas por piedade, ó Pai, deixa em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. Então, meus irmãos, uma boa semana para todos e até a próxima oportunidade com a graça de Deus. E aproveitemos esse período, né, Alexandre? Ainda ainda temos 2 minutinhos, aproveitemos esse período, né, que se aflora um pouco mais a brandura, o amor, a fraternidade, a fé. Aproveitemos para procurar perdoar um pouquinho mais, né, Alexandre? Para ser mais indulgentes, para a gente ver, né, se a gente começar a praticar, como é bom poder fazer isso, os benefícios que a gente vai adquirir, aquela alegria interna de um perdão dado mesmo, de uma compreensão de uma pessoa que ainda está no estado de ignorante e comete certos atos, né, da gente ser indulgente, da gente compreender o estágio evolutivo. Então, aproveitamos esse período para sermos mais humildes, mais brandos, mais mansos, mais amorosos e mais fraternos. Um Feliz Natal a todo mundo, né? Não é a época ainda não, mas é o período, né? Feliz Para Natal, sim. que esse período seja feliz, é preciso a gente pensar muito no que o mestre nos ensinou e naquilo que Maria disse nas bodas de Caná. Façam tudo o que ele disse.
o que ele disser. Muito bem, meu amigo. A Eu paz já queria do adiantar. mundo começa em nós, a felicidade do mundo também. Muito bem, minha irmã. Eu já queria adiantar uma coisa, meu amigo Guilardo, já que você vai passar o tema aí para Tavares do próximo programa, as bem-aventuranças de Jesus, tá? Esse é o tema central do Certo. próximo programa que nós vamos fazer. Pronto. Valeu, pessoal. Então eu vou Até- colocar assim, ó, Jesus e as bem-aventuranças. Pronto, excelente. Valeu. Um, dois, três. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.